Pesseguinho, eu tô feliz porque você chegou, minha vida. Que mentira, mentira, esse boneco não parece comigo. Não, não parece. É invenção da sua cabeça, vida. É sim, é sim. Quer comer? Tá. A gente segue então nesse corredor, porque eu acho que naquela parte da frente tem uma saída. É. Aí a gente vai comer. Não é tão interessante que a gente fique comendo aqui dentro, né? Mas acontece. Você lembra que... Eu acho que você lembra, não é possível que você esqueceu. Lá atrás, muito lá atrás, que... Fala baixo, né? Que a galera tá querendo ver as coisas e é silencioso. Assim, logo no começo a gente teve um date. Você lembra? Assim, sem planejar. Você lembra que a gente foi no museu? Isso, lá perto do condomínio. A gente foi no museu. O Jimmy, na realidade, marcou contigo, né? Você lembra? Ele marcou com nós dois, na real. Aí no dia, ele deu um bolo na gente, a gente acabou indo sozinho no museu. Você lembra? Não, eu juro. Ele não me falou que ia fazer isso. Ele não disse que ia fazer o rolê, assim, marcar e de repente desaparecer. Ele não me falou. Eu fui pego de surpresa. Se ele tivesse falado pra mim assim, olha, Nanjum, eu vou combinar pra vocês saírem juntos. Vou combinar de irmos nós três, mas no fim vão ser só vocês dois. Talvez eu não tivesse deixado. Juro, talvez eu não tivesse deixado. Porque eu fiquei tímido, eu fiquei com vergonha. Fiquei com muita vergonha. Foi assim... Você tava linda, você tava maravilhosa naquele vestido, você tava perfeita. Foi lindo, foi ótimo. Eu achei, entendeu? Eu achei muito incrível. Só que assim, se ele tivesse me falado que ele ia aprontar isso, eu tinha feito alguma coisa pra não deixar. Porque eu fiquei acabado de vergonha. Fiquei com muita vergonha. Porque não foi planejado, entendeu? Foi de repente. Eu fiquei na porta, plantado, esperando. Aí você chegou. Quando você chegou, eu ainda suspeito. Eu ainda vou perguntar pro Jimmy se ele tava escondido em algum lugar olhando. Porque quando você chegou, deu assim, a gente se cumprimentou e tal. Deu 2 segundos, o Jimmy mandou mensagem pra mim falando que não ia. Juro, Ciane, juro. Ele falou, olha, eu tive um problema, não vou. Falei, que problema, moleque? Aí ele fez, não vou. Fica aí com ela no museu, aproveita. Aí eu não tinha o que fazer, né? Tinha escolha. Eu fiquei morto de vergonha, muito vergonha. Eu fiquei tímido, porque eu sou meio descarado, né? Mas eu sou envergonhado, entendeu? Eu sou tímido. E você bem sabe, né? Eu sou meio bicho do mato, assim. Eu sou difícil de fazer. É porque as pessoas me veem como alguém muito desinibido, né? Mas eu sou tímido. De verdade, eu sou. Então eu não socializo com todo mundo pra eu ter realmente o movimento de me socializar com alguém. Eu preciso conhecer um pouquinho. E a gente ainda não tinha essa intimidade, né? A gente tinha se visto algumas vezes e tal. Eu fiquei acabado de vergonha, mas foi assim, acabou sendo o rolê mais incrível da vida, porque eu nunca tinha ido num museu assim de rolê, de datezinho, sabe? Até porque não era um datezinho da gente, né? Mas assim, fluiu perfeitamente. Você me deixou muito à vontade. A gente já tinha se conhecido antes, né? Eu já tava ali meio... Vamos ser sinceros, eu já tava meio interessado. Muito, na realidade. Foi o que piorou, me deixou mais tímido, porque eu tava afim, né? Tava querendo passar a mão em você. Aí, não... Assim, passar a mão pra pegar pra mim, entendeu? Pra casar comigo. Desse jeito que eu tô falando. Aí sempre que eu vou no museu, assim, eu fico lembrando daquele dia. Foi tão legal, a gente conversou horrores. Você fez graça, já fez graça naquele dia lá mesmo. E eu já amoleci o coração, né? Esse museu é bonito. Eu gosto dele, eu acho... Sabe? Ele tem muita arte, assim. E... entendeu? Ele tem a fama, né? De ser, assim... O que tem mais cópias, sabe? Realmente um mistério de cópias.
Porque aqui tem várias versões que são parecidas assim com as obras oficiais. E isso, justamente aquela Mona Lisa que a gente viu ali, que é a pintura, né? Essa foi feita por um dos alunos do Da Vinci. Isso, no estúdio do menino lá mesmo, entendeu? Dentro da própria oficina dele. E aí foi colocado aqui e tal, diferente do quadro original, né? Uhum. Aí, isso, do Prado, Museu do Prado. Você quer postar? Posta daqui a pouco? Não, de boa, não tem problema você postar, mas assim, você sabe, né? Pra galera não vir aqui e tal, né? Não tem problema, mas a gente não vê com segurança, a gente vê só de carro, né? Pois é. Aí é meio estranho, a gente só viu com o motorista. Sim. É chamado de Prado. Porque, assim, aqui antigamente era o Prado de Los Jerônimos. Isso. Aí era um campo aberto, né? Era um prado realmente bonitinho e tal. Antes da cidade começar a expandir. Aí quando foi expandindo, eles criaram um museu em cima do prado, entendeu? Em cima da área, né? Isso. E aí ficou por isso mesmo, o nome ficou esse e tal. E eu achei bem legal, sabe? Muito legal. Porque assim, na construção, o prédio não foi feito para ser um museu. Ele não foi projetado para ser museu. Ele foi para ser um gabinete de história natural. Da história natural da cidade e tal, do local, né? E aí depois virou uma pinacoteca, entendeu? Por causa de um rei aí, da esposa dele. E da Bragança, a Maria Isabel de Bragança. Aí depois ele, né, porque foi habitado e tal, por essa galera, foi levantado por eles. Aí resolveram deixar como um museu, entendeu? Isso, essa arte aqui, vida, essa aqui, ó, chama As Meninas, do Velázquez, isso, Diego Velázquez. Assim, a galera estuda muito a história da arte, principalmente essa aqui, porque ela é muito complexa, sabe? Tem tipo um monte de perspectiva, um monte de reflexão, e aí ela traz muito isso entre realidade e ilusão pra todo mundo que tá vendo. Provavelmente você vai me dar você vai falar pra mim alguma coisa engraçada ou algo diferente que você viu assim, mas eu tô falando da parte dos 50 centavos de conhecimento de arte que eu tenho, né? Ela é uma pintura em óleo, claramente. 1656, aparentemente. No período barroco. Aí, vida, o que acontece? O tema dele central é que, tipo, a menina aqui, ela tá no centro da tela e ela tá rodeada pelas damas de companhia, né? Que são duas anãzinhas da corte. O cachorro, e a gente tem o Velázquez aqui nessa parte, ó, trabalhando numa grande tela, entendeu? Ele tá como se ele tivesse a tela de costas para as meninas e ele de frente fazendo as pinturas e tal, entendeu? Aí, esse aqui no espelho é o enigma no espelho, porque no fundo lá do quarto aqui, ó, tá vendo? Esse espelho reflete o rei Felipe, isso, e a rainha Mariana, que são os pais dessa menina aqui, que tá com as anãzinhas na frente. E aí traz a ilusão de óptica, entendeu? Porque é como não, né? Por exemplo, na visão de quem observa a arte, é como se os reis ali, o rei e a rainha, eles estivessem ocupando no quadro exatamente a posição de quem é o observador, entendeu? Porque a gente tá observando a obra daqui, é como se a gente estivesse sendo refletido lá atrás, entendeu? A gente tá na frente do quadro, observando o Velázquez pintando a menina e a galera aqui, e é como se a gente estivesse sendo espelhado naquele espelho lá atrás. Isso, entendeu? Isso, exatamente. Como se a gente estivesse sendo refletido. Enquanto a gente observa a arte, a gente também se observa. Nesse caso, entendeu? No meu conhecimento, na minha concepção de pessoa que não sabe de nada. Pois. E aí, nesse quadro em especial, tem o protagonismo do artista, porque ele se pinta trabalhando dentro do ateliê no Palácio Real, entendeu? E aí ele quebrou nessa época vários paradigmas, porque ele elevou assim a ideia do pintor ser um simples artesão,
entendeu? E aí ele tirou essa ideia de ser só um simples criador para um cara que é realmente um intelectual, para alguém que realmente faz parte daquilo ali, entendeu? Ele fez um boom, assim, Isso, exatamente. Ele se colocou ali como também um exemplo vivo de que ele não é só um cara que fica criando por trás, entendeu? Que ele também pode ser representado. Da época, né? Bem. Eu gostei. Eu acho legal esse quadro, sabe? Sinceramente, eu acho muito legal. É? Isso. Agora, deixa eu fazer aqui por exemplo, a minha coisa de que isso, tem a freira ali atrás conversando com outra pessoa, entendeu? Então, assim, eu vou falar como você me diria, por exemplo, essa loirinha que tá aqui na frente e essa outra que tá meio que pegando na mão dela, é como se ela estivesse chamando essa petitinha assim pra ela ir fazer outra coisa, sabe? Tipo, olha, vamos dar uma rasteira nessa menina, vamos sair daqui, vamos caçar um negócio pra gente fazer uma coisa mais legal. E o Velasco está ali olhando a situação, entendeu? Tipo, ele tá observando as meninas e tudo mais. Aí, essas duas que estão no canto, essa menorzinha do cabelinho castanho e essa outra nanzinha que estão perto dela, elas estão ali pensando, poxa, eu podia estar indo embora, eu podia estar, sei lá, colhendo uma flor no campo, eu podia estar comendo um pão com manteiga, mas eu tô aqui com essa garota, entendeu? E a riquinha fica aqui, sabe, segurando as beiradas do vestido, meio que... entendeu? Meio que querendo sair pra brincar, mas ela não pode sair pra brincar com essas amiguinhas, com essas meninas que na realidade não são amigas dela, né? Pois é, entendeu? São as meninas que são damas de companhia, né? Mas ainda assim elas são crianças, assim, parte, né? Parte delas são crianças. Só que ela quer sair pra brincar lá fora, mas tem aqui essa freira que, pra mim, retrata como se fosse o julgamento da sociedade, sabe? Porque ela tá perto dessa outra figura aqui, que pra mim é um homem. E ela tá ali, tipo, poxa, a menina devia estar fazendo agora uma aula de pintura, uma aula de algum idioma, não sei o que. Mas ela tá aqui com essas damas de companhia e esse cara tá pintando elas em vez de estar realmente ocupando o tempo dessa menina com alguma coisa de etiqueta, com alguma coisa que vai ser útil, entendeu? Como se essa freira fosse o julgamento, entendeu? O julgamento da galera, tá? Das pessoas que a observam e tal. E ela não pode sair desse salão aqui, porque na porta, lá no final, tá esse homem de pé, como se ele fosse o guardião. Ele é, na minha visão, né? Ele é aqui o segurança do lugar. Então ela não pode passar, ela não pode sair daqui. Ela tem que estar aqui nesse momento, entendeu? E os pais aqui no espelho, que também são como a gente observando, mas assim, eles estão ali como se eles estivessem velando a situação toda, sabe? Eles estão observando. Porque, por exemplo, o que ela precisa fazer, onde ela precisa estar, não é só sobre o que ela ou os pais querem fazer. É como se isso fosse o que é certo pra galera, pra coroa, entendeu? Pra quem tá lá fora ver. É como se eles precisassem colocar essa menina agora, nesse momento aqui, com as acompanhantes dela, com as damas de companhia, sendo pintada, retratada nesse quadro, porque é uma obrigação real. Então, ao invés de ela estar lá fora brincando, ao invés de ela estar, sabe, fazendo alguma coisa que ela gosta de fazer, ela tem que cumprir essa obrigação. E essa obrigação, ela não é legal, ela é chata, entendeu? Por isso que a gente tem aqui a freira julgando e, enfim, na minha concepção, entendeu? Eu acho que seria algo que você falaria, tipo, essa menina tava afim de brincar lá fora, mas ela não podia porque a galera tava querendo forçar ela a ser adulta enquanto ela era só uma criança, entendeu? E aí pra mim traz essa ideia da crítica de, poxa, quantas vezes a gente deixa realmente de fazer alguma coisa que a gente tá afim porque a gente tá preso dentro de uma ideia do conservadorismo, ou dentro de uma ideia de alguém que acha que as coisas são melhores feitas de um jeito e não de outro, entendeu? Se bem que esse quadro ele tem vários pontos, várias curiosidades para serem retratadas, sabe? Eu acho. Exatamente, eu achei que você ia falar isso, tá vendo? Eu fiz uma leitura de você agora também. Pois é, eu acho bonita. Não seria uma obra que eu levaria para casa.
Embora seja bonita, eu acho legal. Mas assim, o meu tipo de coleção é diferente. Essa aqui não é muito minha vibe, sabe? Quer dizer, eu gosto. Eu gosto de arte em si, eu gosto de observar, eu gosto de ter, sabe, uma opinião sobre as coisas, sobre o que eu vejo na obra. E me colocar também, de certa forma. Por exemplo, eu poderia muito bem ser essa menina aqui. Entendeu? Porque eu tenho às vezes que, por exemplo, hoje eu tô conseguindo curtir com você aqui, mas a gente viaja pros lugares e eu passo o dia fora, às vezes eu não consigo fazer nada com você. Entendeu? Às vezes a gente não consegue sair pra tomar um sorvete na rua, ou se esconder no banco de trás do carro pra tomar um sorvete, ou sei lá, parar numa praça pra tirar 2, 3 fotos, ou sei lá, comer um cachorro quente que seja só a salsicha e o ketchup por cima. Às vezes eu não consigo fazer isso com você, porque eu tenho um monte de coisa nas costas que eu preciso realizar, eu preciso entregar, são prazos, entendeu? Então assim, quando eu consigo fazer, eu me sinto muito massa, eu me sinto muito legal, eu me sinto deveras feliz. Tipo, agora eu tô fazendo uma coisa que eu gosto com o amor da minha vida. Não é muito a sua vibe 100%, mas você também gosta de museu, um pouquinho. Exatamente, você gosta de fazer piada, que o seu repertório de piadinha, de gracinha, ele tem que estar, entendeu? Tem que estar sendo atualizado. É. Vamos comer, vamos. Eu amo dividir esses momentos com você. De verdade, do fundo do coração eu fico. Ai, eu fico todo bobo, minha vida. O seu Jonas sempre vai dar um jeito de voltar pra você, minha vida.